Lançamos em 2022 esse livro. E é uma reflexão sobre o exílio. Ele ganha um outro. Ele também é impactado por essas transformações tecnológicas, né? Essas mutações nos meios de comunicação vão impactar também nessas formas de opressão. O exílio, a gente vive o desterro, que o exílio implica. O exílio implica um desterro, você sair da sua terra. Mas o exílio, o exílio impactado agora por essas tecnologias, passava a ser um exílio em que a gente estava desterrado, mas a gente poderia estar na terra virtualmente através das mídias sociais. Então, a gente estava lá fora do Brasil, porque a gente não podia estar em território brasileiro, por todas as ameaças, pelo fato de Bolsonaro ser presidente da República, de Rambagem ser chefe da ABIN, do governo de Bolsonaro ser um governo mais militar do que os próprios governos militares. Havia mais militares no governo de Bolsonaro do que na época dos governos militares. E nós sabemos dos métodos dos militares, né? Dos métodos de tortura, de desaparição forçada, de atentados à bomba, né? Voos da morte. Ou seja, nós sabemos como Zuzu Angel morreu num acidente, um acidente de carro forjado, e Zuzu Angel morreu porque cobrava pelo corpo do filho dela, de Stuart Angel, que foi morto antes. Nós sabíamos de todos os métodos desses militares que estavam com Bolsonaro, então nós não podíamos estar no Brasil. Mas a gente estava no Brasil virtualmente através das mídias sociais. E isso gerava também uma ansiedade muito grande na gente, porque parecia, o fato de a gente estar atuando nas redes contra esse governo de orientação nazifascista sugeria que a gente poderia voltar para o Brasil quando a gente não poderia, entendeu? Então, nosso exílio era questionado, porque para essas pessoas, exílio era o exílio que aconteceu na ditadura militar. Claro. E você buscou conforto, imagino, se aprofundando ainda mais na academia. É onde você se sente bem? Não, foi onde eu busquei o conforto na arte, nas artes visuais. Nas artes visuais. Eu sempre desenhei e por diletantismo, eu pintei assim, porque era uma coisa que eu queria fazer de criança, assim, quando, né, você pergunta a uma criança o que ela quer ser, eu queria ser artista visual. Só que eu nasci na pobreza, na extrema pobreza, né, uma família numerosa, filho de pais semi-analfabetos, de uma mãe que era empregada doméstica, branca, de um pai preto, eu sou de um casamento interracial, e minha mãe foi muito pragmática em dizer que aquilo não era para mim, certo? Então, eu nunca estudei desenho, nunca entrei em escola de arte e aprendi sozinho. Eu sou uma pessoa com altas habilidades. Hoje as pessoas estão tratando isso como um diagnóstico, né? Mas no meu caso não era um diagnóstico, era uma constatação. Eu estudei numa escola que corresponderia ao meu ensino médio, né? Eu estudei numa escola para alunos com altas habilidades, né? Com habilidades especiais. E aí eu aprendi sozinho a desenhar e desenhava. E quando eu tive essa crise de ansiedade no exílio, uma crise séria aqui de pânico, que eu precisei ir para o hospital de Boston em plena Covid, imagina, com os sintomas respiratórios, crendo que poderia ser Covid. Ou seja, nesse momento, o que me salvou foi o mergulho nas artes visuais. E isso veio como uma torrente, assim, é como se eu tivesse represado durante anos um desejo meu, e isso veio com uma força muito grande e acabou me transformando num artista visual. Que eu fiz 3 exposições na Europa durante o exílio. Que legal. A última delas foi no Palau de la Virreina, em Barcelona, e chamava Desexílio, que depois eu trouxe para o Brasil e ela ficou no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, o MAC, sob a curadoria de Daniel Rangel. Em Barcelona, ela teve a curadoria de Valentim Roma, que é um grande curador. Aqui no Brasil, ela teve a curadoria de Daniel Rangel e Fernando Salles. E a gente inaugurou ela quando o golpe de 8 de janeiro fez 1 ano. Então, a gente abriu a exposição na hora, no exato momento, no mesmo horário em que os golpistas estavam sendo retirados ali do Palácio dos Poderes, né? Dos palácios dos 3 poderes ali, do Palácio do STF, do Congresso Nacional
e do Palácio do Planalto. Então a gente abriu a exposição exatamente nesse horário. Simbólico. E toda a exposição ela tem uma função de memória, né? A minha arte visual não é uma arte decorativa, não é uma arte para combinar com um sofá. É um, é um trabalho elaborado, de documentação, de crônica visual dos tempos e de uma reflexão, inclusive, dessas transformações. Então, tem uma série do meu trabalho em arte visual que é só sobre jornais, que são intervenções. Eu uso o jornal como suporte. Em vez de usar uma tela, eu pinto sobre jornais do mundo inteiro. E essas pinturas que eu faço sobre jornais, ela dialoga com a matéria que está de fundo, né? Para dar um exemplo, eu fiz ano passado sobre uma matéria daqui, eu já tinha voltado do exílio, uma matéria da Folha de São Paulo que falava, que dizia que um policial espancou uma mulher no metrô de São Paulo. E aí, sobre essa matéria, eu fiz uma aia, a personagem do... da novela de Margaret Atwood, né? O conto da Aya. Então eu desenhei uma Aya sobre essa notícia e o título dessa obra Bandeira de Perigo. E aí, claro, eu faço uma relação entre a violência ali que está na notícia, a violência contra a mulher, há um certo tipo de ideologia política e religiosa de opressão da mulher, que está no romance de Margaret Atwood, um romance de especulação científica. Então, busco ali aquelas relações. Então, é uma arte que é bonito o desenho, se você olhar, ele é bonito, mas ele, para além de bonito, ele tem um diálogo. Então, tem toda uma série que é sobre jornais, que envolve a discussão sobre mutação dos meios, sobre mostrar que um jornal tem opacidade, quer dizer, um jornal... ele não é transparente, ele não é uma janela para o mundo. Cada palavra selecionada ali corresponde... Tem uma intenção. Uma intenção, exatamente. Cada foto, cada enquadramento. Então, tanto que eu fiz... A primeira exposição que eu fiz na Europa, na Roca Humbert, a fábrica de arte Roca Humbert, eu fiz só sobre esse trabalho, essa série de jornais. E ela tinha o título de Voltar a Ler, Voltar a Ver, porque as pessoas iam para a exposição, elas viam os desenhos... e depois elas voltavam e viam a matéria de fundo. E aí é claro, como eu estava na Europa, eu peguei jornais de diferentes países com diferentes matérias e fiz essas intervenções. Então foi o que me salvou do ponto de vista pessoal, individual, foram as artes visuais. E você tá no futuro, porque um dos consensos aqui do Inteligência Orgânica, quando eu pergunto o que vai sobrar pra gente como seres humanos, a resposta é justamente a arte. É a arte, é o que vai... Olha, eu já usei essa expressão lá no livro que eu escrevi com Márcia, e eu tenho dito, só a arte pode conter o mal, certo? Nos dois sentidos do verbo conter, de conteúdo e de contenção. Só a arte pode conter o mal, e não uma arte burocrática, não uma arte de Estado. Né? Para citar aqui o romance Mestres Antigos do Thomas Bernhard, um escritor austríaco. E não a arte como produto também, que só serve para capturar a atenção. E decorativo. E decorativo, né? Ainda que eu tenha também de maneira elaborada, eu busquei driblar o algoritmo com esse conteúdo artístico, porque os textos que eu escrevia estavam todos monitorados. Havia um monitoramento sobre palavras que você escreve no texto, né? Então, os robôs faziam isso. Não sei se você lembra de uma matéria da Folha de São Paulo que falava sobre o retorno do bolso, da moda dos bolsos para a moda. E aí, como muita gente chamava Bolsonaro de bolso, os robôs comentaram embaixo dessa matéria. Vá se acostumar, é melhor já ir se acostumando, né? A bandeirinha do Brasil. Aquela bandeira do Brasil. Então veja como estava treinado, os robôs estavam treinados para vasculhar o texto e ver a palavra bolso e já comentar, deixar esse comentário. Então, como havia esse monitoramento dos meus textos, a arte visual, ela não podia ser monitorada. Quer dizer, o robô não conseguia fazer a leitura dessa ambiguidade que eu produzia, né? O que eu produzo na minha arte, entre título,
e desenho.